Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a nossa viagem leva-nos a um dos lugares mais remotos e selvagens de Cabo Verde. A sul da Brava, existe um conjunto de ilhéus esquecidos no tempo, conhecidos como Ilhéus Secos. Se quer desvendar os segredos deste santuário natural, dê um gosto e subscreva o canal. Recordamos que as nossas imagens são recriações artísticas para ilustrar os factos que vamos narrar. Quando os navegadores portugueses do século XV mapearam as ilhas principais, depararam-se com estes pequenos pontos de terra a sudeste da Brava. Eram os Ilhéus Secos, também conhecidos como Ilhéus do Rombo. Este grupo é composto por duas ilhas maiores, o Ilhéu Grande e o Ilhéu de Cima, e vários rochedos mais pequenos, como o Ilhéu do Rei, o Sapado e o Luís Carneiro. Juntos, formam um micro-arquipélago dentro do nosso arquipélago. A primeira impressão que os marinheiros tiveram foi a de um lugar perigoso. Eram vistos não como terras de oportunidade, mas como perigosos obstáculos à navegação, rochas traiçoeiras, contra as quais uma caravela se poderia despedaçar. A ausência total de vegetação visível e de fontes de água doce fez com que fossem imediatamente classificados como inúteis para a colonização e para a agricultura, sendo largamente ignorados nos séculos seguintes. O nome Ilhéus Secos é uma descrição perfeita da sua natureza. São ilhas áridas, fustigadas implacavelmente pelos ventos e pela maresia. A chuva é extremamente rara e a pouca que cai não é suficiente para sustentar uma vegetação significativa ou criar fontes de água. A sua paisagem é dominada por rocha vulcânica nua, areia e um solo fino e salgado, um ambiente onde apenas as formas de vida mais resistentes conseguem sobreviver. Geologicamente, estes ilhéus são a continuação da estrutura vulcânica da Ilha da Brava. Eles são os picos erodidos de um vulcão muito mais antigo, cujas encostas foram lentamente desgastadas pela força do oceano ao longo de milhões de anos. O que vemos hoje são apenas os restos de uma ilha que em tempos foi muito maior, um esqueleto de rocha que nos conta uma história de tempo profundo e de erosão implacável, testemunhas silenciosas da formação do nosso país. Apesar da sua aparente desolação, os Ilhéus Secos são um paraíso para a vida selvagem, especialmente para as aves marinhas. A ausência de predadores terrestres como gatos ou ratos, que foram introduzidos nas outras ilhas, faz destes ilhéus um dos mais importantes santuários de nidificação de todo o Atlântico Norte. Milhares de aves, como o alcatraz, a cagarra e o rabo de junco, encontram aqui um refúgio seguro para porem os seus ovos e criarem as suas crias. O som dominante nestes ilhéus não é o silêncio, mas sim o clamor ensurdecedor de dezenas de milhares de aves marinhas. Durante a época de nidificação, as falésias e as planícies rochosas cobrem-se de ninhos, criando uma metrópole de aves. Este espetáculo natural é um vislumbre de como seria a biodiversidade de Cabo Verde antes da chegada do homem, um mundo onde a natureza reinava de forma absoluta, sem qualquer interferência. O oceano que rodeia os ilhéus é excepcionalmente rico em vida marinha. As correntes fortes que passam entre as ilhas e os seus fundos rochosos criam um habitat ideal para uma grande diversidade de peixes, crustáceos e outras criaturas marinhas. Esta abundância de alimento é o que atrai e sustenta as enormes colônias de aves marinhas, bem como outras espécies maiores, como tubarões e, ocasionalmente, baleias e golfinhos que patrulham estas águas ricas. Devido ao seu isolamento e à sua natureza inóspita, os Ilhéus Secos tornaram-se parte do folclore e da imaginação popular. Durante a era dos piratas e corsários, estes ilhéus eram o esconderijo perfeito. Longe das rotas principais e de difícil acesso, era um lugar ideal para reparar um navio em segredo, dividir um saque ou esconder um tesouro. As lendas de tesouros de piratas enterrados nestas rochas áridas fazem parte das histórias contadas pelos pescadores da Brava. A vida humana nestes ilhéus nunca foi permanente, mas eles foram visitados ao longo dos séculos.
pescadores da Brava usavam as suas águas como pesqueiros valiosos. Houve também tentativas de explorar os depósitos de guano, os excrementos de aves acumulados durante séculos, que eram um fertilizante de alta qualidade. No passado, houve ainda uma pequena colônia de leprosos no Ilhéu de Cima, um testemunho do seu isolamento extremo. Para um náufrago, estes ilhéus seriam uma armadilha mortal. A promessa de terra firme rapidamente se transformaria num pesadelo. Sem água potável, sem abrigo contra o sol impiedoso e sem comida para além de ovos de aves e peixe cru, a sobrevivência seria uma luta brutal e muito provavelmente curta. A sua beleza selvagem esconde uma natureza implacável, que não oferece conforto ao ser humano desprotegido. Hoje, os ilhéus secos são reconhecidos como uma área protegida de importância vital para a conservação da biodiversidade. O seu ecossistema é extremamente frágil e vulnerável a perturbações. A introdução acidental de espécies invasoras, como ratos ou a poluição marinha, representam uma ameaça séria para as populações de aves que dependem deste santuário. A sua proteção é um dever nacional e internacional. Se esta viagem a um dos cantos mais selvagens e desconhecidos de Cabo Verde está a ser do seu agrado, pedimos que faça uma pequena pausa para deixar um gosto neste vídeo. A sua interação ajuda-nos a levar estas histórias a mais pessoas. Se ainda não o fez, considere subscrever o canal para continuar a explorar conosco os segredos do nosso arquipélago. A sua presença é a nossa maior motivação para continuar este trabalho. Visitar os ilhéus secos é como viajar no tempo. É uma experiência de humildade que nos lembra da força da natureza e do nosso lugar no mundo. O som do vento, o cheiro do mar e o grito das aves são os mesmos que os primeiros navegadores encontraram há mais de 500 anos. É um lugar que nos conecta com a essência mais pura e primordial de Cabo Verde, um mundo anterior à história humana, que temos a responsabilidade de preservar. O contraste entre estes ilhéus e a vizinha e verdejante Ilha da Brava não podia ser maior. A apenas alguns quilômetros de distância, a vida floresce em vales úmidos. Esta diversidade extrema de paisagens num espaço tão curto é uma das características mais fascinantes do nosso arquipélago. Cada ilha e cada ilhéu tem a sua própria personalidade, a sua própria história e o seu próprio contributo para o mosaico que é a nação cabo-verdiana. O estudo científico destes ilhéus continua a revelar novas informações sobre a evolução das espécies e sobre o impacto das alterações climáticas. Eles funcionam como um laboratório natural, um ponto de referência para entendermos as mudanças que estão a ocorrer nos ecossistemas marinhos e terrestres. O seu valor não é econômico, mas sim científico e ecológico, um tesouro de conhecimento que precisa de ser estudado e protegido. Em resumo, os ilhéus secos são muito mais do que simples rochedos no mar. São um santuário de vida selvagem, um palco de lendas e um barômetro da saúde do nosso planeta. A sua descoberta pelos primeiros navegadores pode ter sido um evento menor aos seus olhos, mas hoje nós reconhecemos o seu imenso valor. Eles são um tesouro escondido, um segredo guardado a sul da Brava, que nos ensina sobre a resiliência da vida. Obrigado por nos ter acompanhado nesta expedição aos ilhéus secos. Esperamos que tenha gostado de conhecer este lado menos explorado da nossa história e geografia. Se gostou, a melhor forma de nos apoiar é deixando o seu gosto, partilhando o vídeo e, claro, subscrevendo o nosso canal para garantir que não perde as próximas aventuras. O seu apoio é o que torna este projeto possível. Vemo-nos no próximo vídeo.